Olá, professor Felipe aqui em mais um episódio, mais um vídeo de sacada. Nesse episódio de hoje eu vou falar sobre a musculatura fraca, aquela musculatura que está em desequilíbrio com o restante do teu corpo. Todo mundo tem uma musculatura que tem um pouco menos de desenvolvimento do que as outras musculaturas. No meu caso é o peitoral. Meu peitoral ele não desenvolve tanto quanto as musculaturas, o restante da musculatura corporal. E qual que é a intenção do vídeo? Por que que isso acontece? Isso é natural. Tem gente que vai ter um bíceps que vai desenvolver mais do que um tríceps. Tem gente que vai ter a perna que vai desenvolver mais que os membros superiores. O glúteo que vai desenvolver menos que o quadríceps. É normal. O que que a gente tem que se posicionar? O que que a gente tem que entender com relação a isso? O treinamento, ele pode ajudar. É claro que ele não vai fazer um milagre, não existe pílula mágica que de repente do dia para a noite você vai ter tua musculatura toda equilibrada. Mas existe através de treinamento, através de estratégias de treinamento, como que você pode recuperar e até mesmo desenvolver um pouco a mais aquela musculatura que está defasada. Como, por exemplo, no meu caso, o peitoral. O que que se deve fazer com relação a isso? Primeiramente, a gente tem que setar, quando a gente vai montar um treinamento, quando o personal vai montar um treinamento, a gente tem naquele dia do treinamento aquela musculatura foco. Então, o foco é o peitoral. Então tudo vai girar, tudo vai começar em cima do peitoral. Eu vou usar mais exercícios isolados, sem usar muito, porque quando eu faço um supino, não é um exercício isolado, ele é biarticular, porque ele está trabalhando a articulação do ombro e do cotovelo. Então, consequentemente, vai estar pegando mais de uma musculatura. No caso, o tríceps, que é um músculo sinergista que ajuda no desenvolvimento, que ajuda na execução. Então, para desenvolver mais, para dar um foco na musculatura, eu uso mais exercícios isolados. Então, no caso do peitoral, o crucifixo. Então, eu foco no desenvolvimento do peitoral, mas não deixando de trabalhar outras musculaturas. O que que vai acontecer? O que que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o volume de treinamento no decorrer das semanas. Se eu tenho um treinamento hoje, na fase da periodização do meu treinamento e de alguns alunos, vamos supor, eu estou numa fase de treinamento onde eu estou visando o ganho de resistência. Então, se eu estou visando o ganho de resistência, eu tenho separado muito a musculatura, treinado de forma muito intensa, o peitoral e o tríceps uma única vez na semana, pernas no outro dia, membros inferiores. No terceiro dia de treino, membros superiores novamente, costas e bíceps, abdômen também, uma vez na semana também. E aí na quinta-feira, membros inferiores, na sexta-feira, costas, ombro e trapézio, abdômen e alguma outra musculatura. Mas o que que acontece? Nessa fase do treinamento, o treino está sendo muito intenso, mas o volume está sendo pouco, por conta do objetivo do treinamento. Agora, se eu quero realmente focar no meu peitoral, se eu quero reequilibrar o peitoral com as outras musculaturas, o que que eu vou fazer? Vou aumentar o número de volume. Então, eu vou acabar colocando o peitoral 3 vezes, 2 a 3 vezes por semana. Isso vai provocar aí um maior volume, um maior aumento de séries. É importante falar também, sempre quando você está com a musculatura desfasada, aumenta o número de séries daquela repetição. O ideal é você ter aí, numa musculatura que você quer setar um foco, que você tenha de 30 a 40 séries voltado para aquela musculatura. Aí você coloca exercícios diversos, mas é interessante que você tenha isso bem claro, que é o foco na musculatura. Não existe segredo, não tem mistério, é o quanto você conseguir focar. Se você quer trabalhar, quer ter um aumento maior, a panturrilha não está tão avantajada quanto o restante da musculatura dos teus membros inferiores, ou o glúteo, ou assim seja, dependente da musculatura, o que que você vai fazer? Vai aumentar o volume de treinamento dessa musculatura, vai fazer muito mais séries para essa musculatura em questão, e aí os outros você trabalha um pouco menos para deixar
para ter isso, né? Para ter aquilo. Como eu quero evoluir, por exemplo, a panturrilha, então eu vou evoluir as outras musculaturas, mas não tanto quanto aquela musculatura foco para chegar no nível e equilibrar. E é interessante você aí medir semanalmente para conseguir equilibrar e enxergar aí os avanços semanais dessa musculatura. Não tem segredo, é basicamente isso. É claro que se você tiver um personal trainer, se você tiver um fisiologista do exercício, ele vai conseguir enquadrar ainda mais o treinamento para a tua especificidade, mas no mais, em geral, aumente o número de séries daquela musculatura específica e faça mais exercícios que isole a musculatura, que não trabalhe de forma biarticular, como por exemplo que eu falei no supino, onde vai trabalhar duas articulações. Trabalho a musculatura de forma isolada. Esse foi o episódio de hoje, simples, básico. Espero ter deixado aí um pouco mais claro como é que você vai aumentar essa musculatura que está em desarranjo com o restante da musculatura corporal do seu corpo. Um abraço e até o próximo episódio.